Muito bom dia, queridos amigos e amigas aqui da Rádio Deus de Maravilhas, começando agora a nossa programação da manhã, Manancial de Vida, uma programação oferecida a você pelo Ministério Maravilhas de Deus. Sabe que muitas vezes a gente é atribulado, se vê atribulado, a gente se vê, angustiado, a gente se vê com o coração pesado por causa dos nossos próprios pensamentos. E a Bíblia, o apóstolo Paulo, aqui no livro de Colossenses, ele dá uma orientação para a igreja ali daquele lugar. E nós precisamos hoje entender que tudo aquilo que está aqui na Bíblia, ela se aplica para a vida de cada um de nós. Nós precisamos ter o discernimento de entender que muitas vezes os problemas que surgem diante de nós são gerados dentro da nossa mente, são produzidos primeiramente dentro da nossa mente. Pessoas que se sentem tristes, angustiadas, amarguradas, porque elas não vigiam aquilo que se passa na sua mente. E sabe que a nossa mente, ela é um campo de batalha. Aqui na nossa mente, o inimigo ele lança dardos inflamados, ele lança setas inflamadas, ele lança pensamentos e sentimentos, na verdade pensamentos, que quando descem para o coração viram sentimentos. Esses sentimentos, esses pensamentos, eles têm a capacidade de até estragar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas se veem hoje angustiadas, deprimidas, ansiosas, porque elas não vigiam aquilo que se passa na sua mente. É lógico que existem, sim, pessoas que precisam entender que a alimentação ou mesmo a falta de repente de algum mineral ou uma vitamina que falta no corpo dela, que provoca também esse quadro depressivo e ansioso. Isso existe, sim, isso existe, mas muitas das vezes também nós temos que entender que esses quadros de tristeza profundo, de angústia, de depressão, de ansiedade, vêm por causa dos nossos pensamentos. Somos atacados nos pensamentos e não sabemos como vencer e resistir. E aqui o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele fala sobre isso. Ele diz aqui no que nós devemos pensar. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir ela aqui no livro de Colossenses, primeiro Colossenses, na verdade, no capítulo 4, no versículo 8, onde diz assim, o apóstolo Paulo dá esse conselho para os irmãos, e esse conselho chega hoje aqui para a nossa vida. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, ele estava falando ali que aquilo que o povo via ele praticando, a vida que ele levava diante de Deus, as pessoas deveriam imitar. E antes desse versículo, ele fala tudo aquilo que o cristão, que eu e você devemos pensar. Tudo aquilo que, que te traz angústia, que te traz, aflição interna, afaste da sua vida. Hoje em dia a gente liga a televisão e não dá mais para assistir televisão. É lógico que a gente não pode viver no mundo desinformado, mas é tanta notícia ruim, coisas ruins que estão acontecendo no mundo, é terremoto, é guerra, é fome, é violência. O ser humano a cada dia com um comportamento mais perverso por causa do pecado que existe neles e que eles não se dão conta de que precisam se arrepender. E muitos deles não querem se arrepender. E nós não podemos deixar que toda essa contaminação que existe aqui fora entre no nosso coração e contamine, trazendo para nós amargura, tristeza, angústia, ansiedade, até depressão. Então cuide dos seus pensamentos, é isso que Deus traz hoje aqui ao nosso coração. Nós não devemos viver, na verdade, alienados nesse mundo. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas guarde o seu coração, guarde a sua mente. Se aquilo não é justo, se aquilo não é de boa fama, se aquilo é perverso, se aquilo é cruel, você vê aquilo, mas logo apaga da sua mente, colocando dentro da sua mente, a palavra de Deus. Medite no Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121. Medite na palavra. Tudo aquilo que te traz esperança, traga isso para
para dentro de você, porque somente dessa maneira esse é o antídoto para nós vencermos nesse mundo, termos um pensamento forte. Existe uma passagem também que nós vamos falar aqui também nos devocionais da manhã, a respeito do que diz lá em Provérbios sobre o homem que controla o espírito, melhor dizendo, mas isso vai ficar para uma outra vez. Vamos agora ouvir um breve louvor, um pedaço do louvor, e já voltamos com a nossa oração da manhã. Pai querido, Pai amado, nós entramos agora em Tua presença nesse momento. Te louvamos, meu Pai, por essa orientação que chegou até nós nessa manhã. Naquilo que nós de fato devemos pensar. Coisas boas, coisas puras, coisas amáveis. Sabe, meu Pai, quando nós vemos do jeito que o mundo se encontra, se nós não permitirmos que isso entre no nosso coração, isso não deve, na verdade, entrar no nosso coração. Nós, quando vemos que o mundo está tão perdido, tão longe do Senhor, às vezes isso vem com uma angústia, vem trazendo uma angústia, vem trazendo uma tristeza. Mas não permita que o nosso coração se entristeça, nem se amargure nesse mundo. Que o Senhor reine dentro de nós, que o Senhor reine no nosso pensamento, que o Senhor reine dentro dos nossos sentimentos, que a nossa vida nesse mundo seja para a glória, honra e louvor do Teu nome. Entregamos esse dia em Tuas mãos, te agradecemos pela essa palavra que o Senhor nos ensinou aqui, no que nós devemos pensar, e que o Senhor nos ajude, meu Pai, nos fortaleça nesse mundo para sempre estarmos na Tua presença glorificando o Teu nome. Pedimos isso e entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.